Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de uma corrente magnética pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos administradores. Então hoje aqui nos encontramos e agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos e a todas que aqui se fazem presentes, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos refletirmos acerca do Evangelho do Cristo, refletirmos acerca da vida, valorização da vida, neste setembro amarelo, em que dedicamos de uma forma mais especial para esclarecermos acerca do valor da vida. Então, hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. Atenção! O capítulo de hoje é o de número 3, que tem como título ante a indulgência divina. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos belos e profundos acerca desta indulgência divina. Mas antes de iniciarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com os espíritos amigos, gostaria de convidar a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, todos aqueles que tiverem acesso a esta humilde reflexão, para que possamos nos unir em pensamento, em vibrações positivas, de uma forma muito especial, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, neste momento pelo qual nós estamos passando, sem sombra de dúvida, de muita turbulência. É preciso que nos unamos em pensamentos positivos, em vibrações positivas, pelo nosso país, pelos nossos administradores, pelos nossos governantes, para que eles possam adotar as melhores atitudes para o direcionamento do nosso país. Então, neste momento, que possamos vibrar positivamente por todos de forma equilibrada, não entrando nesta zona de desequilíbrio, mas nos mantermos em equilíbrio, auxiliando outras criaturas, orando ao Espírito Ismael, ao anjo Ismael, diretor espiritual do nosso Brasil, para que ele possa ter constantemente, através das nossas vibrações, este auxílio para direcionar da melhor maneira possível, como sempre fez, a pedido e sob a coordenação de Jesus, o melhor direcionamento para os rumos do nosso país. Então, neste momento, vibremos pelo nosso país. Então, hoje, antes de começarmos aqui as nossas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que está contida no capítulo 21, Se Caíste, que se encaixa perfeitamente neste assunto que estamos estudando acerca da valorização da vida. Então aqui ele nos fala que se você caiu, se qualquer um de nós cairmos, não nos acomodemos no chão. Então se você caiu, não se acomode no chão, põe-te de pé e continua. Então se você caiu,
não é motivo para você desistir da vida. É preciso que nos esforcemos, é preciso que você se esforce para se colocar de pé e seguir adiante, porque a vida continua. A queda te ensina, a queda nos ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Então a queda nos ensina e ensina muito. Não te lamentes, diz irmão José, não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Então aqui ele nos chama atenção, se nós cairmos, não permanecermos caídos e também não ficarmos naquela expectativa esperando alguém nos levantar. É preciso fazer esforço próprio e nos colocarmos de pé. Se alguém compareceu naquele momento e te auxiliou a levantar-se, sem sombra de dúvida que será muito bom. Mas não fiquemos nesta expectativa e aguardando que alguém te coloque ou me coloque de pé. Reúne forças, nos diz irmão José. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retoma a caminhada. Reúna as forças que te sobraram e retome mais uma vez a sua caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Então, somente aquele que caiu tem experiência necessária e suficiente para advertir, para orientar aqueles que ainda não caíram. Não raro, diz irmão José, não raro Deus te consente a queda para que aprendas a humildade. Então aqui ele nos fala com sabedoria que Deus, na sua infinita sabedoria, permite, consente que nós caiamos na nossa trajetória para que aprendamos a humildade. Nos passos, diz irmão José, que nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Então, se nós nos dispomos realmente a realizar uma caminhada, não tenhamos dúvida que os tropeços são naturais e inevitáveis em nossa caminhada, porque são muitas pedras, são muitos obstáculos, são muitos buracos que encontramos e que já encontramos e que ainda iremos encontrar ao longo da nossa trajetória. E ainda ele acrescenta que quem não se movimenta, se não se arrisca a cair, também não sai do lugar. Quem não se movimenta, quem não se arrisca a cair, também não sai do lugar. É preciso correr esse risco e continuar adiante. E aí ele encerra dizendo que no exercício de cair e levantar-se é que o espírito se fortalece. Então este é um exercício, o cair e o levantar é um exercício que é inevitável na nossa caminhada e que faz com que nós nos fortaleçamos espiritualmente ao longo da nossa caminhada. Então, para nos fortalecer, sem sombra de dúvida, é preciso que passemos constantemente por este treino, por este exercício do cair e levantar. Um dia chegará em que nós não mais cairemos, porque já teremos aprendido as lições que as quedas nos ensinam. Que possamos refletir sobre isto. Fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo número 3 do livro Atenção, que tem como título Ante a Indulgência Divina. Então aqui Emmanuel, nos falando acerca da valorização da vida, começa dizendo o seguinte: induzidos à intemperança mental, a explodir dentro de nós por vulcão de loucura,
meditemos na indulgência divina para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que a nossa intemperança mental funciona em nós como um vulcão de loucura, mas é preciso que meditemos na indulgência e sobre a indulgência divina para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância em relação ao comportamento das outras pessoas, em relação ao nosso próprio comportamento. Intolerância, não. Indulgência, sim, sem sombra de dúvida. Indulgência para com as imperfeições alheias, porque de indulgência todos nós necessitamos. E é importante nós lembrarmos que indulgência não quer dizer conivência. Indulgência é bem diferente, não tem nada que ver com conivência. Você ser indulgente com as imperfeições alheias não quer dizer que você está sendo conivente com aquelas imperfeições. E aí nos diz Emmanuel na sequência: achamo-nos ontem desarvorados e oprimidos no torvelinho das trevas. O Senhor, porém, nos concedeu novo dia para recomeçar a grande ascensão à luz. Então aqui ele nos fala que ontem nós nos encontrávamos desarvorados e oprimidos nos torvelinhos das trevas em nossa jornada. No entanto, Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, sabedoria, indulgência, nos concedeu mais um dia, um novo dia para recomeçarmos a grande ascensão rumo à luz. E ainda ele acrescenta que estávamos paralíticos na recapitulação incessante de nossos desequilíbrios. Então aqui ele nos fala que em muitos momentos da nossa vida nós já nos encontramos e nos encontrávamos nesta condição de paralíticos na recapitulação incessante de nossos desequilíbrios. No entanto, Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, restituiu-nos a faculdade do movimento com os pés e as mãos livres para o reequilíbrio que nos compete. Então Deus constantemente nos concede oportunidades através desta chamada indulgência, que é não enxergar, não colocar em evidência os nossos defeitos, não nos condenar, e vai nos concedendo oportunidades, usando da misericórdia constante. E ainda nos diz Emmanuel que sofríamos desilusão e cegueira. No entanto, Deus, na sua misericórdia, indulgência, amor sem limites, reformou-nos a esperança e a visão com que assimilamos as novas experiências. Então Deus reforma constantemente as nossas esperanças e a nossa visão se abre de uma forma diferente para assimilarmos as novas experiências. E ainda Emmanuel nos lembra que em determinados momentos da nossa vida, em muitos momentos, em muitos pontos da nossa trajetória, jazíamos desacisados na sombra. No entanto, Deus reconduziu-nos à posse da integridade espiritual. Então, em muitos momentos, nós estávamos como que já entregues à nossa própria sorte, à ignorância, devido às escolhas equivocadas, achando até que estávamos abandonados por parte da bondade divina. No entanto, Deus não abandona, não desampara nenhuma das suas criaturas e nos reconduz sempre à posse da integridade espiritual.
E aí nos diz ainda Emmanuel que padecíamos a desesperação, a desgovernar-nos o verbo através de atitudes blasfematórias. Então, mesmo assim, quando nós padecemos de desesperação, também quando nós usamos incorretamente o nosso verbo através de atitudes blasfematórias contra o próprio Pai, mesmo assim ele não usa daqueles chamados castigos, porque Deus não pune, Deus não castiga, porque Deus é amor. E assim sendo, Deus investiu-nos de novo com o poder de falar acertadamente. Então, mesmo quando nós usamos incorretamente o nosso verbo, até mesmo para blasfemarmos contra Deus, Deus investe em nós mais uma vez através da confiança, nos concedendo mais uma vez a oportunidade do uso do verbo, do uso corretamente e acertadamente do verbo. E aí ele acrescenta: vitimava-nos a surdez, nascida de nossa rebelião perante a lei. Então aqui ele nos lembra que em muitas situações na nossa trajetória nós já agimos como verdadeiros surdos, e esta surdez nascida devido à nossa rebelião contra a lei, mas mesmo assim Deus não se esquece de nós. Mesmo assim, Deus não castiga. E ele nos diz que mesmo assim, Deus, mais uma vez, dotou-nos de abençoados ouvidos com que possamos assimilar as novas lições do socorro espiritual. Então aqui Emmanuel nos lembra que devido a muitos comportamentos na nossa trajetória, onde através da nossa rebeldia perante a lei, agimos como verdadeiros surdos, hoje poderíamos estar verdadeiramente surdos, fisicamente falando. Mas Deus, na sua infinita indulgência, misericórdia e amor, dotou-nos mais uma vez de ouvidos para que possamos ouvir e aprender, assimilar novas lições. E ainda ele diz que procedíamos à conta de infelizes alienados nas regiões inferiores, materializando em torno de nós as telas dos próprios erros e eternizando assim o contato com os desafetos de nossa própria vida. Então aqui ele nos lembra que em muitos momentos da nossa vida nós agimos assim, à conta de infelizes, alienados em zonas inferiores. No entanto, Deus, no seu amor infinito, concedeu-nos, porém, mais uma vez, através de sua bondade, a bênção do lar e da provação, da responsabilidade do trabalho em comum, nos quais tornamos a associação com os nossos adversários do pretérito, para convertê-los ao sol do amor em laços de elevação para o futuro. Então aqui ele nos diz que mesmo com os nossos comportamentos tão equivocados, no nosso passado mais próximo ou distante, mesmo assim Deus nos concedeu mais uma vez a oportunidade do lar, da provação, da responsabilidade, do trabalho, de nos encontrarmos e reencontrarmos aqueles desafetos, os nossos adversários do passado, para que possamos verdadeiramente construir laços de amor, laços de elevação para o futuro. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões acerca da indulgência divina, nos dizendo da seguinte maneira: não esqueças a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo. Não nos esqueçamos, apesar das dificuldades pelas quais estamos passando ou venhamos passar, não nos esqueçamos a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios. Então aqui Emmanuel nos lembra que Jesus nos suporta há milênios,
amparando-nos o coração através de 1000 modos em cada passo do dia. E por gratidão a Ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas, somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas, conseguiremos atender-lhe ao apelo inolvidável, ao apelo inesquecível de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui Emmanuel encerra estas reflexões nos lembrando palavras de Jesus, que é preciso a prática do perdão, o perdão mútuo, o perdão incondicional, este perdão recíproco, e colocando em prática este ensinamento do Cristo, que possamos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou e continua nos amando, sem impor nenhuma condição. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez agradecemos a presença de todos, os compartilhamentos, os comentários, e lembrando mais uma vez que possamos nos unir através desta corrente magnética de boas vibrações pelo nosso Brasil, pelo nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Reflitamos, meus irmãos, e mantenhamos o equilíbrio, auxiliando assim outros irmãos e irmãs de jornada que estejam, porventura, em desequilíbrio. Vibremos positivamente. Paz aos nossos corações e até breve. Até breve, quando voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões em nome de Jesus, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Abraço fraternal a todos.